Então, se eu trouxer isto da palavra, então não serei culpado, porque é a palavra e Deus é responsável por sua palavra. Nós vemos tanto hoje de evangelistas e assim por diante construindo em torno de personalidades. Isso é uma vergonha! E descobrimos, ao irmos a igrejas, nós vamos à igreja e você encontra certo pastor que tem um jeitinho peculiar de agir, alguma emoçãozinha. Se você ainda não notou, toda a congregação pegará aquele espírito. Se ele é um pouquinho emotivo, ou sacode a cabeça, ou alguma coisinha estranha, bem, toda a igreja adotará isso. E chegamos hoje em nossas igrejas modernas a ponto de ser só sensações e coisinhas assim. E isto criou tanta confusão. Mas, meus amados irmãos, se já houve um tempo em que devíamos estar na palavra, é hoje. Vejam vocês, eu detestaria me apresentar no julgamento e saber que tive alguma pequena inconstância, tendo uma revelaçãozinha peculiar, e guiei erroneamente as pessoas. Eu não quero que elas tenham o meu espírito ou minhas ações, mas eu quero que tenham o Espírito de Deus pela palavra de Deus. Isso produz a verdade. Então, nesta grande oportunidade esta noite, gostaria de ler da eternal palavra de Deus. Agora, nós estamos cientes que a lei existiu por muitos anos, mas a lei nunca poderia tirar o pecado. Como já disse no passado, ela era apenas um cárcere. Ela era o grande detetive que lhe dizia o que você havia feito, mas não tinha remédio para libertá-lo. Ela o punha na loja de penhores, mas não havia redentor para tirá-lo com ela. Ela apenas o aprisionava para que você soubesse que era pecador. Mas agora, notem em Hebreus, no capítulo 10, enquanto lemos: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata, lembre-se, ela era sombra de uma imagem por vir. Uma sombra apenas indica que há uma imagem formando uma sombra. A sombra dos bens futuros e não a imagem exata. Note, das coisas, a imagem exata das coisas nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem, pode aperfeiçoar o que a eles se chega. Agora, Deus, no princípio, requereu perfeição. Jesus, quando ele veio à terra, disse: sede vós perfeitos, como Deus, que está nos céus, é perfeito. E a lei, tendo uma sombra das coisas por vir, nunca poderia fazer o adorador perfeito. Entenderam o quadro? Agora vamos outra vez a isto para que vocês tenham certeza de não perderem isto. Deus requer santidade perfeita. Ninguém pode ficar em sua imagem com uma manchinha de pecado. Jesus testemunhou o mesmo e disse: sede perfeitos, exatamente como Deus nos céus é perfeito. E a Bíblia disse que a lei nunca poderia, com seus sacrifícios, aperfeiçoar os que se chegavam. Então, a lei não poderia aperfeiçoar coisa alguma. Ela era somente um indicador. Estes sacrifícios feitos a cada ano nunca poderiam aperfeiçoar o adorador. Sendo assim, nenhum sob a lei, ou guardador das leis, ou sob as sombras, poderia ser perfeito. Doutra, versículo 2, maneira, teriam deixado de se oferecer. Se houver alguma coisa que eu possa fazer para me tornar perfeito na presença de Deus, então Cristo não tinha de morrer por mim. Se houver uma coisa que você possa fazer que fosse de algum mérito na presença de Deus, então Cristo morreu em vão. Nem guardar a lei, nem suas ideias legalistas, nem um pouco da sua própria santidade. Nada que você pudesse parar de fazer, parar de mentir, parar de roubar, parar de fumar cigarro,
parar de ir ao cinema, ainda assim você está perdido. Nada pode fazê-lo. Unir-se a igrejas, rituais, cerimônias, batismos, ordens da igreja, leitura de credos, fazer preces, todas estas coisas de nada valeriam. Você está perdido. Você não pode fazer coisa nenhuma por si mesmo, pois é pecador sob condenação. E não há maneira em você mesmo, ou em algum credo, ou em qualquer coisa que você pudesse fazer ou pensar por si mesmo, que pudesse ter qualquer mérito na presença de Deus, porque, para começar, você é pecador. E a Bíblia declara que todos nós nascemos em pecado, fomos formados em iniquidade, viemos ao mundo falando mentiras, e Deus não poderia tomar um homem para morrer pelo outro, porque um é tão culpado quanto o outro. Na presença de Deus, o arcebispo nascido neste mundo era tão culpado quanto o mais baixo bêbado da cidade. Um não pode expiar pelo outro. Portanto, ele tomava a vida inocente de um animal, um cordeirinho, e sob o Antigo Testamento, que era a lei quando um homem pecava, ele trazia o cordeiro para o altar. Digamos que se ele transgredisse qualquer dos mandamentos, ele trazia o cordeiro e o colocava no altar, ele punha as mãos sobre o cordeiro e confessava seus pecados, que estava errado e sabia que era culpado a lei requeria a morte, e ele trazia o cordeiro em seu lugar, e quando a garganta do animalzinho era cortada, e ele começava a chutar com as patinhas e a balir. Se vocês já viram a morte de um cordeiro, que choro lamentável! O coitadinho tentando balir e sua pequena veia jugular cortada. E enquanto ele esperneia e estremece, e enquanto se estica, então estremece outra vez e bale, e o sangue esguicha. Banha sua lãzinha e as mãos do adorador. E enquanto o adorador se conscientizava de que, por cometer adultério, por mentir, roubar, qualquer que fosse sua culpa, ou mesmo maus pensamentos, o que quer que fosse na mínima sombra, ele era culpado, porque aquela era sua natureza. Ele era uma pessoa culpada, talvez não por desejo, mas por natureza. Ele era culpado. E ele tinha de reconhecer que esse cordeirinho inocente tinha morrido em seu lugar. E ele sentia dó do coitadinho. Mas o homem, tão logo o cordeiro finalmente morria, com o sangue do cordeiro sobre as mãos, ele saía do edifício com o mesmo desejo no coração que tinha no princípio. Por quê? Porque a vida que estava no cordeirinho, a vida está no sangue, sua vida está em seu sangue, nós sabemos disto. E a vida no sangue do cordeiro era vida animal. Por conseguinte, quando seus pequenos corpúsculos eram rompidos e a vida saía do animal, ela não podia retornar ao adorador, porque o adorador era um ser humano. O sangue fazia uma cobertura, mas não podia expiar perfeitamente, pois o homem deixava o edifício com o mesmo desejo de pecar que tinha desde o começo. Mas ao fazer isto, ele estava olhando adiante para um tempo quando haveria um cordeiro perfeito que viria, e ele fazia aquilo no holocausto, porque era a única maneira que conhecia. Então, vejam vocês, quando o sangue estava se derramando e a vida saía do animal, ela não podia retornar para o homem, pois um era animal, o outro era homem. Um animal inocente por um homem culpado. Mas, um dia, há uns 2000 anos, o Cordeiro de Deus nasceu em uma pequena manjedoura em Belém e foi guiado como uma ovelha para o seu matadouro. Há uns 1900 anos, esta tarde, às 3 horas, ele morreu.
E o imaculado, inocente Cordeiro de Deus foi suspenso na cruz do Calvário e morreu por cada pecador.